mexe, remexe no profundo do meu ser. Jesus me transforma por dentro e por fora. O Senhor me faz crescer. De novo. Jesus me transforma por dentro e por fora. O Senhor me faz crescer. Que bom que tem cabeça fazendo assim, que lembra? Que daí eu já não me sinto tão antigo. De novo, vamos no comecinho. O Senhor mexe, remexe, mexe e remexe no profundo do meu ser. Jesus me transforma por dentro e por fora. Me faz crescer. A gente fazia o gesto. Jesus me transforma por dentro e por fora. O Senhor me faz crescer. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, o Senhor nos transforma por dentro e por fora. Nós não somos mais os mesmos. É impossível que nós sejamos as mesmas pessoas. Porque Deus é Deus. Amém? Então o que você tem que querer para uma pessoa ser mudada, transformada? O que você tem que querer para essa pessoa? Você tem que orar, Jesus transforma aquela pessoa, ou Jesus que fulano tem um encontro pessoal com você? Você tem que pedir que aquela pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus. Porque quando ela tiver um encontro pessoal com Jesus, ela vai ser outra pessoa. Amém, irmão? Amém, irmãs? Amém? Que bom que está todo mundo bem acordado. Ninguém está dormindo não, né? Irmãos, quando nós queremos a transformação de alguém na nossa família, de alguém do nosso trabalho, de alguém na nossa casa, a gente tem que saber que nós temos que orar pedindo, Senhor, mexe e remexe no profundo do ser daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que era a maior pedra no teu caminho, aquela pessoa que era mais difícil de lidar, se transforma na maior bênção. Se transforma na maior bênção. Porque às vezes é como se fosse um termômetro, né? Um sinal. Aquela pessoa que está nos irritando ou que está nos tirando a paz é porque está precisando de Deus. E nós temos que orar por ela, para que ela tenha um encontro com Jesus e seja uma nova pessoa. Amém? Hoje eu fui muito surpreendido lá no meu trabalho, porque não tem como ser carismático só em casa ou no grupo de oração, a gente é no trabalho também, né? Às vezes tendo pessoas que vão conversar, que vão pedir oração, faz lá a recepção lá do meu trabalho, quase que né? Mas a gente não tem como desprezar, a gente acolhe na medida do possível, porque é trabalho, né? Mas hoje uma das pessoas que mais ficava falando, porque às vezes na internet é tudo de Deus que a gente tem lá no Facebook, posta coisa de igreja, de grupo de oração. Hoje eu vi aquela pessoa cantando, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. É uma música muito linda que fala sobre o que eu vou pregar hoje. E eu fiquei olhando aquela pessoa cantando aquela música e fiquei pensando, realmente o Senhor está removendo a pedra, está saindo do sepulcro. Porque alguém que se dizia ateu, confesso, de repente começa a cantar música de louvor, música do Senhor. Então, quando nós vemos uma pessoa que está longe do Senhor, qual que é a nossa atitude? Nós temos que pedir apenas a transformação? Não. A transformação pelo encontro com Jesus. Porque quando a pessoa encontra o Senhor, tudo é novo. A palavra de Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Então, ao invés de nós ficarmos falando, Senhor, eu não aguento aquela Priscila, ela é tão difícil. Ao invés de nós falarmos isso, a gente tem que dizer, Senhor, renova a vida da Priscila. Transforma por dentro e por fora. Eu falei com a Priscila que é uma santa, né? Mas você pode colocar o teu marido, que é difícil, a tua sogra, ou seja lá quem for que precisa de uma vida renovada. Transforma, Senhor, as nossas famílias. Vamos dizer juntos? Transforma, Senhor. Fecha os teus olhos e pensa nas pessoas da sua casa. Pensa em cada uma delas e diga, transforma, Senhor Jesus, a minha família, Senhor. Ao invés de murmurar,
Ao invés de só ficar dizendo, Senhor, fulano é ruim, fulano é assim, fulano é assado, faça uma oração correta. Senhor, transforma a vida, que fulano tenha um encontro contigo, que meu filho, que todos os meus filhos se encontrem com você, Jesus. Às vezes tem muita gente que vive orando assim, Senhor, liberta meu filho do álcool, liberta disso, liberta daquilo. A libertação, ela acontece quando as pessoas têm um encontro com Jesus. Amém? E às vezes, você prepara essa música depois? Mestre, eu preciso de um milagre. E às vezes, as coisas parecem impossíveis de acontecer. Às vezes, a gente olha para aquela pessoa e a gente pensa, não, mas aquela pessoa não vai mudar. Aquele lá vai morrer assim. É aquele ditado que não é bíblico. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Não é bíblico, então não é verdade. Isso é até contra a palavra de Deus. Porque o Senhor tem poder de endireitar. Lembra da musiquinha? Havia um homenzinho que morava na casinha. Sua vida era toda. Mas um dia um homenzinho, Jesus ele encontrou. E tudo que era, Jesus endireitou. Fala para quem está do seu lado. O homenzinho torto não permanece torto diante de Jesus. Não permanece. Não há como nos encontrarmos com Ele e as nossas vidas serem as mesmas. Amém, irmãos? Eu sei que Deus está respondendo muitos corações aqui hoje. Eu sei que Deus está dando resposta para o seu coração. Ele muda. Amém? Ele muda. E eu quero que você pegue comigo o Evangelho, por favor. O Evangelho de São João no capítulo 11. A Marilza está me lembrando que eu não me apresentei. É que a gente chega no grupo de oração, abraça um, abraça outro e pensa assim, todo mundo já está, né? Então, se alguém não me conhece, meu nome é Bruno Maff, eu sou fundador da comunidade Lábaros, é uma comunidade carismática de evangelização. Está aqui os meus irmãos, né? A Renata, o Alain, a Josi, o Cadu e a Priscila. Nós viemos para beber da graça de Deus com vocês. Amém? Nós somos lá de Londrina. Tem alguns de Cambé também. Não vou deixar de dizer, né? Então, Evangelho de São João, capítulo 11. Irmão, às vezes eu leio o Evangelho, sabe? E eu fico assim pensando, meu Deus do céu, como que eu não tinha enxergado isso ainda? Faz tanto tempo que a gente ouve a palavra de Deus, às vezes a mesma passagem, a mesma página. Essa minha Bíblia não é tão velha, mas a gente está com aquela, a gente já leu várias e várias vezes naquela Bíblia. E o dia que a gente vai ouvir, Deus fala tudo diferente com a gente. Porque depende do nosso coração, e o nosso coração cada dia está de um jeito. E o Senhor faz novas todas as coisas. Então, se você já conhece essa palavra, abre o teu coração e deixa Deus falar com você de maneira nova. Amém? Evangelho de São João, capítulo 11. Nós vamos ler no versículo 1 primeiro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Até aqui. Palavra da salvação. Então, tudo começou com uma reclamação. Jesus, aquele que tu amas, está enfermo. Elas levaram para Jesus aquela realidade que elas estavam vendo, que estavam padecendo, que estavam sofrendo. Jesus, o que tu amas, aquele que tu conheces, está enfermo. Lembra que nós falávamos no comecinho? Às vezes nós falamos da enfermidade, mas nós não pedimos um encontro pessoal de Jesus.
Elas não foram dizer assim, Jesus, Lázaro precisa se encontrar contigo. Elas falaram primeiro da doença. Mas veja bem, se você já conhece essa palavra, senão daqui a pouquinho nós vamos ler. O que Jesus fez? Ele esperou alguns dias para ir até Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já havia morrido. Lázaro já havia falecido. Isso não é uma parábola, mas isso é um fato histórico. Lázaro morreu. A vida de Lázaro havia se ido. E Jesus então, vai ao encontro de Lázaro, ao encontro de Maria e de Marta. Porque Jesus amava Lázaro, porque Jesus amava Maria e amava Marta, Jesus se coloca a caminho então para encontrar aqueles irmãos. Jesus não se mostrou indiferente, ele aguardou. Já a gente vai ver por quê. Ele aguardou, mas ele foi ao encontro. E veja, qual que foi mesmo então a reclamação das irmãs? Qual o recado que elas mandaram para Jesus? Aquele que tu amas, o teu amigo está enfermo, está doente. Irmão e irmã, quantas vezes nós temos essa oração? De dizer, Senhor, olha na minha casa, fulano está bebendo demais. Olha fulano que está desempregado. Elas não mandaram chamar Jesus. Elas contaram a realidade. E deixaram que Jesus definisse o que seria feito. Jesus poderia ir lá de onde ele estava, ter mandado por uma ordem de sua palavra e Lázaro ter sido curado. Mas o Senhor aguardou para manifestar o seu poder e a sua glória. O Senhor aguardou, o Senhor esperou para que Marta e Maria e todos aqueles que estavam em volta conhecessem o poder dele. Mais do que a enfermidade, ele é a ressurreição e a vida. E tem todo o poder de mudar, amém? Então nós vamos continuar lendo. Vamos lá no versículo agora 17. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Conforme o costume judeu, eles acreditavam que no 4º dia a alma já não tinha nenhum contato com o corpo. Então eles declaravam que a morte havia acontecido mesmo, né, do 3º para o 4º dia. Por isso que a gente crê na ressurreição no 3º dia. Tem todo o costume judeu, a forma que eles acreditavam. Então veja, já não havia mais nada que pudesse ser feito, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Vamos ler juntos esse trechinho aí, o 20? Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Vamos primeiro pensar no encontro de Marta com Jesus, depois no encontro de Maria com Jesus e depois no encontro de Lázaro com Jesus. O microfone está dando uma falhadinha, não sei se sou eu ou se é a bateria. Irmãos, imagina como estava o coração de Marta. Frustrado. Ela havia mandado um recado para Jesus. Ela havia dito, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. No entanto, Jesus demorou para chegar. E no 4º dia, que demorava ali quase que o velório, onde os amigos estavam ali para dar as condolências, Lázaro já havia sido sepultado. Mas pelo costume dos judeus, eles permaneciam ali fazendo pranto, chorando morto. Acontece que Jesus chega. E assim que Marta soube, o que Marta faz? Vai ao encontro de Jesus. Então você imagina como estava o coração de Marta. O que ela levava no coração? Ela conhecia Jesus. Ela já havia visto o que Jesus tinha poder de fazer. Ela conhecia o poder da palavra de Jesus. Então ela vai ao encontro de Jesus com toda a sua dor. E você acha que ela ficou a mesma pessoa? Lembra que nós cantamos? Senhor, mexe e remexe no profundo do meu ser. Então, ela quando se encontra com Jesus, a primeira a receber transformação em seu coração é Marta. Porque ela se encontra com aquele que ilumina a sua tristeza, que ilumina as suas trevas. Olha lá, leia comigo.
no versículo 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. O encontro de Jesus com Marta, que Marta acredite. Mesmo depois de morto, Jesus, eu sei que tudo que você pedir ao Pai, o Pai vai te conceder. Então veja a transformação no coração de Marta. O coração dela se mostra ali um coração cheio de fé. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas agora, porque você está, tudo que você pedir ao Pai, Ele pode fazer. Então o encontro de Jesus com Marta faz com que Marta seja uma mulher de fé. Vamos continuar. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Só que faltava ainda o conhecimento para Marta. Ela acreditava que Jesus poderia pedir tudo ao Pai, mas ela não tinha o conhecimento do que Jesus podia fazer sobre a ressurreição. Então Jesus responde. Marta responde a Jesus: sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela já acreditava que no último dia veria a ressurreição dos mortos. Mas Jesus é a vida ali no momento, agora. Ele diz: eu sou, não eu serei. Não no último dia eu ressuscitarei, mas hoje eu sou a ressurreição e a vida. Talvez você seja como Marta hoje. Alguém que vai ao encontro de Jesus com o seu coração em pedaços, dizendo: Senhor, eu sei que com o tempo, mas Jesus te diz: eu sou. Hoje, agora Ele tem poder de fazer. Agora o Senhor tem poder de exercer a sua autoridade sobre sua vida. E mudar todas as coisas. E transformar todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, amém? Eu sou. Vamos dizer juntos? Eu sou. Então veja, Jesus que é o pão da vida, que é o caminho, que é a verdade, é a vida, a vida. E Ele diz então a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes no teu coração também tem sonhos mortos, tem planos mortos, tem expectativas, esperanças morrendo. E Jesus está dizendo a você: eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que te parece impossível, aquilo que te parece sem chance de mudança, aquilo que te parece sem nenhuma alternativa para mudar, Ele é a ressurreição e a vida. Ele, até a morte, até o extremo, Ele tem poder de mudar. Amém, irmão? Vamos continuar. Nós vamos pegar agora no versículo 28. A essas palavras, Marta foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. O segundo encontro, o encontro de Jesus com Maria. Apenas Maria ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro de Jesus. Ouça bem. Maria, ela não ficou demorando. A irmã de Marta e de Lázaro, ela, assim que ouviu que Jesus chamava, ela deixou o que ela estava fazendo e foi ao encontro de Jesus. E foi ao encontro. Que maravilha quando nós vamos ao encontro de Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus. Porque para que aconteça mudança no nosso coração, irmão e irmã, nós temos que ter a atitude de fé de Marta, mas nós também temos que ter a disponibilidade de Maria de sair ao encontro. Sair. É verdade que a Marta se encontrou primeiro, mas Maria, ao ouvir que Jesus estava ali, ela foi correndo ao encontro de Jesus. Então, quando nós temos as nossas dores, o que nós temos que fazer? Ficar lamentando? Ficar reclamando? Sentados na nossa dor, sentados no nosso luto, sentados nos nossos impossíveis, sentados nas nossas dificuldades? Não! Correr ao encontro de Jesus. Ela não foi, e veja bem, ela não foi tirar o irmão dela do sepulcro e levar o problema dela nos braços até o encontro de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus primeiro por ela, pela dor dela, porque ali estava o Senhor. Depois, conversando com Jesus, ela vai dizer de Lázaro.
Então, é uma lição grande aqui. Se você está vivendo uma tribulação, se você está passando por uma tempestade, se você está vivendo um momento de luta, a primeira atitude que você deve fazer, buscar encontrar-se com Jesus. Porque a partir do teu encontro, os teus vão ter um encontro pessoal com Ele. Amém, irmãos? Fala isso para quem está do seu lado. A partir do teu encontro com Jesus, tudo muda. Então você deve buscar encontrar-se com Ele. Antes ainda de pensar, nossa, mas fulano tinha que se encontrar com Jesus. E você? Você está se encontrando com Jesus? Você está deixando que Jesus tome todos os espaços do teu coração e ilumine com o seu amor? E vamos continuar então ali lendo sobre o encontro de Maria com Jesus. Olha lá. Os judeus, 31. Os judeus que estavam com Maria em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que é uma fotocópia das duas, né? O que Marta falou, Maria falou. Se você estivesse aqui, às vezes a gente estabelece um padrão de como Deus tem que fazer as coisas na nossa vida. Às vezes nós imaginamos que Deus tem que se limitar à nossa forma de agir. Ah, se você estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Se Jesus fizesse assim, se Jesus tivesse feito assim, e aí nós limitamos a Deus, nós estabelecemos como Deus tem que fazer. Veja, irmão e irmã, talvez a tua oração, a minha oração, tenha sido uma oração que tem dado a forma como Deus tem que agir. Só que Deus é Deus, Ele não se limita às nossas fórmulas, ao nosso jeito de pensar. Os meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor. Amém? Vamos continuar. E ali então, quando, no versículo 33, ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso da profunda emoção, perguntou: onde o puseste? Então é bonito a gente ver que Jesus, Ele não é insensível à nossa história. Jesus, Ele não deixa passar despercebido os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas fraquezas, as nossas dores. Jesus olha para nós, para aquilo que há no nosso coração de amargor, e Ele se compadece sim com os nossos problemas. Ele toma sobre si as nossas dores, diz em Isaías 53. Então ali Jesus sofreu, se comoveu junto com Maria e com todos aqueles judeus que estavam ali em visita de pêsames. Hoje Jesus, Ele se comove, Ele se compadece com a tua história, com o teu pesar, com os teus fardos. Hoje Jesus se compadece com aquilo que está acontecendo na tua família. E veja lá o que diz a palavra. No versículo 35, Jesus pôs-se a chorar. Ele chora conosco a nossa dor. Ele chora conosco as nossas misérias. Jesus não fica de costas para as nossas dores. Ele não fica com os olhos fechados diante daquilo que são as nossas quedas. Ele chora conosco a nossa dor. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração e diz: Jesus chora comigo as minhas dores. Ele chora comigo as minhas lágrimas. Amém. Agora nós vamos dar um pulinho aí na história. A gente vai até o versículo 43. Antes de ler, eu quero te explicar. O costume dos judeus era de preparar o corpo, né, do morto com bálsamo, com
ervas aromáticas e enfaixavam aquele morto. E eles colocavam então num sepulcro. E Jesus, ele vai então naquela comoção, no choro de Marta, de Maria, dos outros judeus, ele bem muito comovido, ele vai caminhando até o encontro do sepulcro. Quantos dias havia passado da morte? 4 dias. Às vezes a gente percebe assim, quando a gente vai no cemitério, tem aquelas coroas de flor, quando foi sepultado alguém há pouco tempo, tem uns mosquitinhos que ficam assim, não é? Em volta do túmulo. Isso às vezes no mesmo dia. Agora imagina 4 dias depois, né? Lázaro há 4 dias estava morto. Por mais que ele fosse untado naquela essência de mirra, de pés, no bálsamo, já cheirava mal. É natural. E ele estava dentro de um sepulcro escuro. Agora nós vamos ver um outro encontro. O encontro da morte com a vida. O encontro daquilo que é impossível com Deus a quem tudo é possível. O encontro de Jesus com Lázaro. O encontro que Maria e Marta tiveram com Jesus sinalizaram o encontro até o sepulcro. As lágrimas de Maria e Marta levaram Jesus a chorar com elas e levaram então as duas aonde? Até a causa da dor. Quando eu me encontro com Jesus, eu vou levar Jesus até aquilo que são as minhas maiores necessidades. Quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus e eu entendo que Ele é o meu amigo que se coloca ao meu lado e chora comigo a minha dor, eu tenho que crer que tudo aquilo que é sinal de morte na minha vida vai receber vida. Haverá ressurreição no meu coração. Pensa primeiro sobre você, sobre a sua vida, nos teus pecados, na tua falta de fé, nas tuas inseguranças. Quando eu tenho um encontro com Jesus, Jesus me transforma por dentro e por fora, amém? Não há como sermos os mesmos. Então, aquelas duas irmãs, o encontro delas com Jesus, deram espaço para que o Senhor fosse a raiz da dor delas. Lázaro no sepulcro. O teu encontro pessoal com Jesus, a tua oração pessoal, a tua fidelidade em chorar aos pés do Senhor, deixar que Ele chore com você a tua dor, vai apontar para Jesus aonde está o teu impossível. Aonde estão os sinais de morte na tua vida que precisam da ressurreição e da vida. Amém? Amém, irmãos? Então vamos agora para o encontro mais bonito dos 3. O encontro de Jesus com Lázaro. Depois, 43. Depois dessas palavras, Jesus exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados em faixas, o rosto coberto com um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Havia 4 dias que aquele homem estava morto. Ele estava mumificado, todo enfaixado. No entanto, Jesus chamou-o para fora. Jesus mandou que abrissem o sepulcro e ordena que Lázaro venha para fora. A mesma voz que chamou, do mesmo jeito que Jesus disse para Marta: vai e chama Maria. E Maria veio correndo ao encontro. Agora Jesus chama para o morto. Jesus chama aquele que estava morto, aquele que já estava há 4 dias, a gente pode dizer sem medo de errar, já estava em decomposição. Mas Jesus chama o sangue humano, né? Um pouquinho que fica sem circular no corpo, já tem um cheiro ruim. Jesus chama para fora aquilo que era impossível, aquilo que estava morto, aquilo que não havia nenhuma chance. Jesus chama, imagina a surpresa de todos que estavam lá. Vendo que aquele Lázaro todo enfaixado, durinho, né? Que estava todo enfaixado,
vem andando lentamente ali, talvez dando os passinhos, mas não é assim. E saindo do sepulcro e vindo atender o chamado de Jesus. Deve ter sido um espanto para todo mundo. Talvez alguém deve ter ficado até com um pouco de receio, até com um pouquinho assim de nojo. Ah não, mas é aquele homem morto. Às vezes as pessoas veem o milagre de Deus e olham assim. Quando Deus faz, o morto ressuscita, amém? Quando Deus faz aquilo que é impossível para nós, não tem impossível para Deus. A mão dele não faz pela metade. Lázaro não ficou com sequelas. Lázaro saiu vivo do sepulcro. Aonde os homens colocaram morto, a voz de Jesus o coloca para fora vivo. A voz de Jesus tem todo o poder de nos tirar de todos os sepulcros. Tem todo o poder de olhar para nós, de olhar para a nossa realidade miserável, de olhar para a nossa realidade tão pobre e fazer de nós, irmãos e irmãs, pessoas ressuscitadas. Passamos pelo vale da morte, passamos pelos vales da tristeza, da depressão, de todo tipo de pecado, dos problemas na família, passamos por esses vales. Mas o Senhor nos chama a caminhar em lugares altos, o lugar da ressurreição, aonde Ele está. E olha que bonito que é esse encontro. É um encontro porque todo mundo deve ter ficado assim, de boca aberta. Um morto recuperou a vida. Eu não sei o que deve ter acontecido no corpo físico de Lázaro naquela hora. Mas imagina, um homem que estava morto sem respirar, o sangue não batia, o coração não batia. Imagina a hora que, escuta bem isso, imagina que a voz de Jesus começou, Lázaro, com certeza aquele coração que estava morto começou a bater dentro daquele peito. E aquele sangue que estava parado, que estava coagulando, começa a ser renovado, começa a circular naquele corpo. E aquele pulmão que já não se enchia de ar, começa a se encher de ar. E Lázaro então consegue se levantar de onde ele estava deitado. E Lázaro consegue então ouvir quem é que o chamava. Não era qualquer voz. Era a voz do Senhor, a voz de Deus. Aquele que disse a sua ressurreição e a vida. E ele se levanta. Imagina ele ir para frente daquelas pessoas. Imagina depois que tiraram as ataduras e viram que aquele homem estava vivo de verdade. Imagina que encontro fabuloso. O encontro do morto Lázaro com a vida que é Jesus. Amém? E hoje Jesus quer que você tenha esse encontro fabuloso também. Ele quer que você tenha esse encontro maravilhoso com Ele e que você leve para Ele aquilo que está morto no seu coração. Aquilo que na história da tua vida você acha que não tem mais nenhuma chance. Porque o Senhor, Ele tem todo o poder para mudar todas as coisas. Amém? Um minutinho para você cochichar com quem está do teu lado. O que essa palavra mais fala com você hoje? Vamos lá, não tenha medo não, hein? Não tenha medo. Fala para quem está do seu lado. O que essa palavra hoje fala com você? O que essa palavra diz hoje para você? Na tua história, no teu coração. O que você achou mais bonito? O que você achou assim que Deus falou mais com você hoje? Palavra maravilhosa, né? Quero convidar você a fechar os teus olhos agora.